Olá, alunos do terceiro, tudo bem? Vamos começar então mais uma videoaula de revisão, né? Dessa vez falando do assunto infinitivo com to. A gente tinha falado há pouco tempo atrás do infinitivo com ing, né? O gerúndio, né? E aí, hoje a gente vai ver então o infinitivo com to, ok? Vamos lá então? Olha só, deixa eu só clicar aqui, começamos. Só para a gente relembrar então, gente. Lembra? Ó, Anita likes dancing samba. Anita likes dancing samba. John avoids talking in public. John avoids talking in public. Lembram então aqui que eu disse para vocês que, né, quando nós temos, na verdade, né, dois verbos um do lado do outro, o primeiro verbo ele vai influenciar o segundo, ou seja, ele vai dizer que o segundo verbo tem um infinitivo com ing. Foi o que nós vimos algumas aulas lá atrás, né? Likes dancing, avoids talking, certo? Anita likes dancing samba. Anita gosta de dançar samba. John avoids talking in public. John evita falar, conversar em público, tá? Essas duas frases elas possuem infinitivo com gerúndio, com um ing, tá? Então a gente tinha visto isso até então, lembram? Uma relaçãozinha lá de verbos que o professor separou para vocês, para que vocês tivessem guardado lá, né? Baixaram lá do site, guardaram, e aí para fazer a consulta, né? Depois desse verbo, se eu tenho outro verbo, eu uso ing. Muito bem. Hoje, nós vamos ver que tem algumas situações, alguns verbos que vão formar o infinitivo com to, não com ing, tá? Aqueles lá, ing. Agora, tem outros que vão formar com to, ou seja, vão dizer que o segundo verbo que vem depois deles, obrigatoriamente vem com to. Olha aqui, ó. I want to play volleyball, not soccer. I want to play volleyball, not soccer. Então, observem que aqui ó, a seta está indicando want to play. Eu tenho o verbo want, querer, e to play, jogar. Né? Eu quero jogar voleibol, não futebol. O que acontece, gente? Esse verbo aqui, ó, o want, o querer, ele sempre vai pedir o próximo verbo que vier depois dele, desculpe, o próximo verbo que vier depois dele, venha com to, que seja formado o infinitivo com to, tá? É o que aconteceu aqui, ó. I want to play volleyball, not soccer, certo? Anita tried to sell her old car. Anita tried to sell her old car. Anita tentou vender o seu carro antigo. Anita tentou vender o seu carro antigo. Aqui então nós temos um outro verbo, né, o try, o tentar, que diz que quando eu colocar um verbo depois dele, eu tenho que pôr com to. O infinitivo tem que ser formado com to, ok? Então, temos esses dois modelos. Want to play, try to sell. Aí, como tinha lá no ing, pessoal, né, no infinitivo com gerúndio, eu também fiz a mesma coisa com o infinitivo com to, tá? Aqui não estão todos os verbos, impossível a gente citar todos os verbos. Eu procurei citar alguns, os principais, digamos assim, pode ser os mais usados, enfim, tá? Então, vamos ver, ó. Agree, ask, decide, demand, forget it, hope, mean, offer, promise, refuse, try, want, wish, need. Tá? Esses são exemplos de verbos que, quando na minha frase, quando eu for formar uma frase, quando eu for contextualizar um assunto, e nessa frase eu estou usando um desses verbos e na sequência vem um outro verbo, esse outro verbo tem que ser com to, ok? Obrigatoriamente, tá? Então, se eu fizer uma frase com agree, tem que ter o to no segundo verbo, caso seja isso, né? Por exemplo,
I agree to ask her the question. Eu concordo, né, em perguntar para ela. I agree to ask, tá? Então, aí eu coloquei o to na frase, viu? A gente viu lá o want, né? I want to take you to another country. I want to take you. I want to take. Né? I want to take. Eu quero levar. To take. Certo? Examples. I need to go to the market. I need to go to the market. Então, notem que, ó, vou puxar aqui a telinha de volta. Eu tenho need, precisar, tá aqui, ó, tá vendo? E aí eu tenho aqui, I need to go, ó, I need to go. Eu preciso ir ao mercado. Então, o verbo ir veio com to. Por quê? Porque eu tenho need aqui, ó, antes dele, tá vendo? Lucas decided to travel this afternoon. Lucas decided to travel this afternoon. O Lucas decidiu viajar esta tarde. Né? O Lucas decidiu viajar esta tarde. Então, notem que, ó, decided to travel. O verbo seguinte veio com to. Infinitivo com to. Decided to travel this afternoon. Tá? Então, aqui eu tenho duas situações onde os verbos, um do lado do outro, o segundo sempre com to, infinitivo com to. Por quê? Porque o primeiro pede isso. Certo? Também usamos infinitivo com to após advérbios, adjetivos e substantivos. Bom, pessoal, se na minha frase, eu for usar um advérbio, como? Um adjetivo, fácil. Um substantivo, jogo, né? E logo depois dessas palavrinhas, desses advérbios, desse adjetivo ou desse substantivo, for usar um verbo, obrigatoriamente ele vem com to, tá? Obrigatoriamente ele vem com to. Então vamos ver os três modelos. Olha só. How to tell her the story. How to tell her the story. Como contar a ela a história? Como contar a ela a história? Aqui eu tenho um advérbio, né? Eu tenho uma palavra interrogativa, how. Então, eu estou usando um verbo depois dele, to tell, com infinitivo, com to, tá? It's easy to ask him help. It's easy to ask him help. É fácil pedir a ele ajuda. É fácil pedir a ele ajuda. Então, ó, aqui eu tenho easy, é um adjetivo, tá? E eu estou usando um verbo depois desse adjetivo, dessa palavrinha que é um adjetivo, eu vou usar o to, tá? To ask. It's time to start the game. It's time to start the game. É hora de começar o jogo. Tá na hora de começar o jogo. Então, time é um substantivo, né? Tempo, hora. Eu vou usar o verbo depois? Reforço, com to start, ok? Bom, era isso, tá? Essas são as regrinhas dos verbos que vão formar um infinitivo com to, certo? Só relembrando, né? Ó, eu tenho uma frase, eu tenho dois verbos. O primeiro verbo, ele está nesta relaçãozinha aqui, ó, né? Ele vai pedir infinitivo com to. Mas um aluno pode perguntar assim, tá, professor, mas e se não tiver nessa relação, como é que eu vou saber? Galera, o bom dicionário, tá? O bom dicionário, até mesmo o eletrônico, e aí a gente também tem que saber filtrar as coisas na internet, né? Um bom dicionário, ele vai indicar isso, tá? Ele vai dizer, ó, esse verbo, após ele é infinitivo com ing, ou infinitivo com to, tá? Então, o dicionário é uma ferramenta muito importante nesse momento quando você não tem esse certo domínio, tá bom? Mas aqui, eis os principais. E a gente viu então esses dois modelos, né? I need to go to the market. Lucas decided to travel this afternoon. Né? Aqui a gente usou need, então to go, infinitivo com to. Decided to travel, infinitivo com to. E vimos também que eu tenho que ficar atento que se for um advérbio, um adjetivo ou um substantivo na minha frase, depois dessas três
palavras, né, depois dessas três construções, advérbio, adjetivo ou substantivo, o infinitivo obrigatoriamente tem que ser com to, ok? Um grande abraço e até a próxima videoaula. Bye, bye.